Tá, vamos lá falar sobre antígeno. Primeiro a gente tem que entender que o antígeno é uma molécula proteica, endógena ou exógena, que causa ativação do sistema imunológico. Ela pode se unir aos linfócitos B, T e anticorpo. Pelo linfócito T é via receptor TCR. T de receptor de célula T. Linfócito B é receptor de célula B. E para ligar o antígeno ou ao imunógeno, a gente vai falar sobre imunógeno daqui a pouco, tem que ser via epítopo. Então, epítopo é justamente isso aqui, ó. Tá aqui o antígeno, o imunógeno, e tem isso aqui, essas regiões aqui, são chamadas de epítopo, onde se une a região variável do anticorpo. No caso do anticorpo. Ou, quando esse antígeno se liga aqui a uma célula T, que é outra opção, ele vai ligar a esse receptor aqui chamado TCR, porque é célula T. Se fosse célula B, seria BCR. Então, antígeno que é o amarelo, quando for ligado a uma célula T, vai ser por TCR. Quando for uma célula B, BCR. Quando for antígeno via epítopo. Porém, ele diz que existe um antígeno específico de anticorpo para ligar o epítopo. Então, você tem um anticorpo, um antígeno específico de anticorpo e epítopo. Aqui não mostra, só mostra o antígeno e epítopo. Aqui não está mostrando aqui o específico de anticorpo, né, que é um receptor, certo? Todo antígeno são imunógeno, porém, nem todo imunógeno são antígenos. Por quê? Porque o imunógeno é toda molécula proteica ou não proteica, capaz de induzir uma resposta imune. Ele é composto de proteína, lipídios e carboidratos, porém, quando esse imunógeno ele não é proteico, ele não é um antígeno, ou seja, para ser um antígeno, ele tem que ser uma molécula o quê? Proteica. Então, todo antígeno ativa o sistema imunológico e nem todo imunógeno ativa o sistema. É um antígeno, então, ele, teoricamente, ele não ativa o sistema imunológico, certo? Alérgeno. Alérgeno é uma molécula inócua para a maioria dos indivíduos e podem induzir uma resposta imune para pessoas que têm uma genética suscetível, certo? Então, se a pessoa tem uma genética lá onde ela tem alergia a pólen, a camarão, por exemplo, que é um tipo de alérgeno, ela vai se manifestar, vai manifestar o seu sistema imunológico. Porém, é só para pessoas que são geneticamente suscetíveis, né? E esse imunógeno vai estimular a produção de IgE, esse IgE vai ligar lá mastócito, vai gerar, lembra? Aquelas três lá, calor, rumor, etc, etc. Todo aquele processo inflamatório lá da alergia que é uma inflamação, lembra do tipo 1? Apteno. Apteno são moléculas pequenas que se unem aos anticorpos e que podem não ativar os linfócitos B e T. Funciona como antígeno, porém não são imunogênas, certo? Imunógenas, certo? Então, não ativa o sistema imune. Aqui ele fala. Porém, se ela se une a uma proteína grande, né, ela pode causar essa resposta. Por exemplo, se esse apteno se une a um farmaco ou a um metabólico de um farmaco, ela pode causar uma resposta imune no nosso sistema. Então, a princípio ele diz que funciona como, ou ele não ativa, né, sozinha, ela não tem essa capacidade de ativar o sistema imunológico pelo seu tamanho. Também não ativam, óbvio, linfócitos B e T. Funcionam como pequenos anticorpos, assim, né? E podem se unir a fármacos, aí sim, com moléculas grandes de proteína, e aí sim ativar o nosso sistema imunológico. Tolerágenos são substâncias próprias ou estranhas que não induzem nenhuma resposta imune. Então, tolerágeno não induz nenhuma resposta imune. Epítopo, a gente já falou de epítopo, é o sítio ou a porção funcional e específica de um imunógeno ou um antígeno. Tá aqui, ó. É específico, tá vendo? Aqui a gente tem várias formas aqui. Então ele é específico desse imunógeno ou desse antígeno. E aqui a gente viu que os epítopos, eles estão justamente entre o antígeno ou o imunógeno e o receptor dos linfócitos T, dos linfócitos B e dos anticorpos. Né? TCR, BCR específico, anticorpo específico de anticorpo. Diz também que a valência de um imunógeno ou um antígeno corresponde ao número de epítopos que ele contém. Então essa valência corresponde ao número de
epítopos que ele contém. E esses epítopos têm de dois tipos: lineal, que é contínuo, e conformacional, que é descontínuo. Perceba aqui, eu coloquei aqui embaixo ó, que o lineal ó, ele está para linfocito T, TCR. Já o de baixo, que é conformacional, ele está para o linfocito B e para anticorpo. Então tá aqui, ó, contínuo, lineal para linfocito T e conformacional, que é descontínuo, para BCR, ou específico de anticorpo, que é os linfócitos B aqui no caso do BCR, certo? Superantígeno, ele une-se à superfície lateral do MHC2 e da cadeia beta do TCR. Tá vendo aqui? Ó, a gente tem um receptor TCR aqui em cima e tem o HL2 também, né? HLA2 ou MHC2, que é a mesma coisa. Então ele vai se unir nessa região aqui lateral, ó, assim, ó, dessa forma. Tem uma fotinha aqui que eu botei melhor, ó. Ele vai se unir esse superantígeno aqui nessa região. Perceba que aqui já é um antígeno. Então outro vem lá e se une nessa região. Tá vendo que aqui é uma cadeia beta desse receptor TCR, ele se une nessa cadeia, na região lateral da cadeia beta, e ao MHC2 aqui, tá? E o que acontece? Acontece o seguinte, que ao unir-se, por exemplo, toxinas de Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes, tem essa capacidade de se unir aqui. E aí vão ativar 20% mais linfocito T. Ou seja, segundo o livro, ele diz assim, ó, que se uma inflamação normal, ela vai ocasionar 0,0001 de linfocito T. Vai recrutar 0,001%, certo? Se eu não me engano. E imagine aqui a 20% dos linfócitos T do organismo. Ou seja, existe uma liberação maciça de citocinas, óbvio, e inflamação sistêmica, e também pode acontecer uma síndrome de choque tóxico. Ou seja, pelo excesso dessas células tóxicas, né, citotóxicas, isso pode ocasionar uma síndrome até de choque tóxico, tá? Então, há uma inflamação sistêmica e uma liberação maciça de citocina. Por quê? Porque essas bactérias aqui têm essa capacidade de gerar um super antígeno. Beleza? Antígeno timo-dependente e timo-independente. Pensa assim, ó, tudo em relação ao linfocito B, para produzir IgM, que é a primeira, né, de fase aguda. IgM, a pentamérica, lembra? Então, assim, tudo é estimulação de linfocito B. Como é independente, eu estimulo de forma direta esse linfocito B, sem precisar de um linfocito T para isso. A gente aprendeu lá na frente que o linfocito T, via MHC2, aquele HELP, ele tem a função de ativar os linfocitos B a produzir imunoglobulina, lembra? Assim mesmo. Então, quando for dessa forma, ele é chamado de antígeno timo-dependente. E quando é timo-independente, essa estimulação ela é direta via linfocito B, pela ausência de células T helper, ou seja, a produção de imunoglobulina IgM e outras também, mas a primeira é IgM, por isso que eu botei produção inicial, via linfocito B direto. Então, dependente depende do linfocito T para gerar o estímulo para produzir imunoglobulina. E independente é direto o linfocito B produzindo imunoglobulina. Outros tipos de antígeno. Xenoantígeno são os que originam de uma espécie diferente, né? De xeno, espécie diferente. Halo produzem da mesma espécie, né? Halo da mesma espécie e xeno de espécies diferentes. Autoantígenos são antígenos que atacam células do próprio corpo. Lembra essas enfermidades autoimunes? Ou seja, há um defeito genético, certo? Ou por um defeito genético, ou por um processo autoimune anormal, né? Aquela hipersensibilidade que vai gerando, o professor falou, né? Que o fato de estar estimulando muito esse sistema imunológico, muita inflamação, pode ocasionar um tipo de enfermidade autoimune. Então, autoantígenos são antígenos que atacam células do próprio corpo e causam enfermidades autoimunes. Já antígenos ocultos, esses antígenos ocultos são específicos de regiões do nosso corpo, por exemplo, o cérebro e o testículo. E eles são protegidos, o cérebro e o testículo, óbvio, por barreiras que, quando essa barreira é exposta, o sistema imunológico vai lá e ataca elas. Por exemplo, no cérebro a gente tem aquela barreira chamada hematocefálica. E no testículo tem uma barreira conformada por células de Sertoli. Então, quando é exposta essa barreira, o sistema imune vai lá e ataca. Ou seja, antígenos ocultos é justamente isso aí. Esse antígeno específico dessas regiões. Antígeno tumoral. Já diz assim, ó. Tumores apresentam moléculas específicas na sua membrana, permitindo o reconhecimento do sistema imune e também imunoterapia. Ou seja,
na membrana dos anticorpos, tem células específicas onde nosso sistema imunológico reconhece e ataca. E também tem situações onde a gente faz estudos, né? Lembra lá de anticorpos, deixa eu lembrar, monoclonais, onde são anticorpos específicos para imunoterapia, etc. Então, está relacionado a isso, a esse anticorpo com relação a esses antígenos aí, certo? Então, são antígenos aí específicos dessas células tumorais. Antígeno heterófilos, presentes em várias espécies, né? Heterófilo já fala, né? Então, tipo assim, tem uma relação animais, bactérias, hongos, tem essa correlação desses antígenos que estão presentes em bactérias, hongos, tem essa similaridade, certo? Antígenos de reação cruzada, isso é importante, eu acredito que pode cair na prova. Antígenos que confundem estruturas semelhantes, então isso também pode causar uma reação autoimune. Perceba que os antígenos que causam reação autoimune, está aqui o autoantígeno, que ataca as células do nosso próprio corpo, e esse aqui chamado de reação cruzada, porque ele confunde células do nosso corpo, né, ou uma bactéria que entra no nosso corpo, e aí acaba também atacando essas células. Por exemplo, os anticorpos do Streptococcus beta-hemolítico, quando eles são produzidos, eles acabam reagindo com os anticorpos com as células da articulação, do coração e do rim. Então ele ataca, né? Ou seja, entra lá essa bactéria no nosso organismo, o corpo vai lá, manda produzir anticorpos, e daqui a pouco esses anticorpos acabam tendo uma reação cruzada, né? Uma reação cruzada, e acaba confundindo tanto essas bactérias aqui, achando que o rim, o coração e a articulação são também as bactérias, e acaba atacando, ou seja, acaba gerando essa febre reumática aí, que é bem famosa aí por conta disso, né? Streptococcus beta-hemolíticos, de reação cruzada aí com os tecidos do nosso corpo, certo? Rim, coração e articulação. Antígenos do eritrocito são os antígenos dos glóbulos vermelhos, claro, que pode se classificar como A, B, O, e o RH, que é positivo e negativo. Então, são antígenos do nosso sangue, né? Temos o sangue A positivo, B negativo, etc, etc. Então, são antígenos dos glóbulos vermelhos. Né? Eu não sabia que o sangue A positivo, o sangue B, etc, era o antígeno em si. Então, são antígenos eritrocitos, A, B, O e o RH, que pode ser positivo para eles ou negativo. E antígenos dos leucócitos são os HLA, né? Antígeno leucocitário humano, que é presente onde? Na membrana das nossas células. Beleza? E os leucócitos aí. Tamo junto. A princípio é só definição aí pra prova. Ficou bem curto porque não tem muito o que fazer. Qualquer coisa, volta o vídeo e vê devagarzinho aí. Tamo junto, valeu.